Nihao, pessoas que sabem qual que é o lado certo da história, tudo bem com vocês? Ontem eu postei um react do Thiago Ávila lá no Inteligência Limitada e choveu de viúva do André Lages reclamando que eu não deixei ele falar. Então, vamos deixar ele falar dessa vez. Que era uma liderança incontestável, era uma liderança super carismática, reconhecida internacionalmente, começa a ter uma disputa maior de hegemonia, de o que vai ser o futuro da luta de libertação do povo palestino. E enquanto o Fatah tinha relações que aceitou os acordos de Oslo e não conseguiu fazer eles serem concretizados, mesmo eles sendo tão rebaixados, o Hamas dizia que era o momento de ter uma luta por libertação mais intensa, que era o momento de ser mais ousados, por exemplo, e apesar de não concordar com os métodos e condenar os métodos, acredito que eles têm que ser condenados no sentido de sofrimentos civis, claro, né? Isso cativou muito da população. E eu queria naquele momento que tivessem sido outras organizações que também defendiam a luta pela libertação, como foi ao longo da história a luta contra o apartheid, como foi a luta pela independência da Índia e tantos outros países no mundo, só que tivesse sido uma outra organização que tivesse mais afinidade com um programa de sociedade que defende. Mas não, a história foi assim. A história foi que o Hamas acabou vencendo as eleições. Quando vence as eleições na Palestina como um todo, como o Hamas era hegemônico em Gaza, não era hegemônico na Cisjordânia, existe uma disputa de governo ali e os governos se separam a partir de um conflito político bastante considerável. Lembrando, né, como já falado em vários vídeos, todo o apoio financeiro que o Netanyahu deu ao Hamas para ver o Hamas lutando com a organização palestina, lutando, que é o Fatah hoje, né, e dividir eles naquela estratégia de dividir para conquistar. E esse processo de disputa política faz com que hoje a Autoridade Nacional Palestina, que foi criada a partir dos acordos de Oslo, ela exerça o controle de governo, de gestão de governo sobre a Cisjordânia, enquanto Hamas exerce a gestão de governo sobre Gaza. Isso em 2006 também acontece, eu chamo de massacre os processos que acontecem contra o povo palestino, mas existem guerras de fato, porque em 2006 Israel invadiu o Líbano e foi derrotado no Líbano militarmente e não conseguiu passar do sul do rio Litânia. E ontem acho que na faixa de Gaza mesmo, né? Mataram mais de 100 pessoas, inocentes, civis, e ninguém fala nada, porque são palestinos morrendo. Israel atacou ontem o Líbano, atacou a Cisjordânia, nada acontece, não tem Hamas na Cisjordânia, não tem Hamas no Líbano. Porque o povo libanês usou táticas de guerrilha semelhantes ao que foram usados no Vietnã, e derrotou a tal maior potência militar do mundo que não conseguiu retroceder. Esse cara, ele usa a mesma estética do rock. Tirando que ele é careca, né? Não é por escolha. Né? Israel começou o cerco total a Gaza, que se finaliza em 2007 e mantém desde então, há 17 anos, Gaza como a maior prisão sem teto do mundo, com 2,2 milhões de pessoas, que existe um processo de desemprego de 85%, que só acessa a eletricidade 4 horas por dia antes, porque agora já estão 11 dias sem eletricidade, que a maior parte da população tem problemas nutricionais, que a maior parte da população depende de ajuda humanitária, onde a gente está falando que existe uma preponderância de crianças na questão populacional, em que mais da metade da população é criança e adolescente, e justamente porque se morre muito cedo lá, porque tem déficit nutricional, porque 96% da água é contaminada, então se coloca naquela situação de estrangulamento por 17 anos. E tem gente que acha que não, que está tudo certo, que nada, que Israel está cuidando da faixa de Gaza, né? Que nada de errado acontece na faixa de Gaza, que é tudo culpa do Hamas. Sempre tem uma culpabilização da vítima, no caso os palestinos, né? Nunca é o que o Thiago está falando a Palestina que está causando o apartheid. E eu vou falar de novo, como eu já falei em todos os outros vídeos, a ONU diz que Israel causa um apartheid na Palestina. A Human Rights Watch diz isso, a Anistia Internacional diz isso. O próprio Thiago levou esses documentos impressos, esses relatórios impressos, dizendo que Israel pratica apartheid na Palestina. Sob bombardeios tão graves, para concluir, em 2014, aconteceram bombardeios muito graves que chocaram o mundo. Em 2 dias, em 48 horas, Israel jogou tantas bombas lá que foi equivalente a todas as outras bombas jogadas por todos os outros países no mundo no ano inteiro. Em 48 horas, se jogou 1 quilo de explosivo para cada família de 5 pessoas que vivem em Gaza. Mas assim, é tudo gente do Hamas. E aí quando mata civil, esses civis estavam sendo usados como escudo humano. Ou então são pessoas que eram coniventes, né? E aí é sempre essa desculpa esfarrapada. E é muito triste pensar isso, mas o que está acontecendo agora, muitas coisas indicam que está pior.
Tá pior. Então, levou uma situação de estrangulamento que leva a processo de rebelião sucessivos, Claro que o povo... e essas rebeliões algumas têm táticas não violentas. O povo não vai ficar lá esperando ser massacrado, né? Algumas têm táticas de agitação internacional, promovem boicotes, desinvestimento e sanções, e outras têm táticas que vão errar muitas vezes, e que, principalmente as que promovem sofrimento civil, e que nós não devemos chancelar. Mas é um povo lutando por sua libertação e que eu espero que cada vez mais, nunca mais sejam ignorados pelo mundo. O 7 de outubro, que é uma data que deve ser condenada pela forma que aconteceu, envolveu o processo de sofrimento civil que nós nunca podemos chancelar. Agora, ela está num ambiente de um povo lutando pela sua libertação, claro, que envolve muito mais do que o Hamas, que é uma organização entre várias e que nem é tão hegemônica assim. Mas envolve um povo tentando derrubar cercas, tentando sair da maior prisão sem teto do mundo e agora está sofrendo um verdadeiro genocídio. Não tem outra palavra. Se o mundo já qualificava como limpeza étnica, se organizações internacionais de direito internacional já qualificava como limpeza étnica, imagine agora o que está acontecendo. A gente está falando de um hospital com 500 pessoas, a gente está falando de 2.838 pessoas. A gente está falando de 10 hospitais, mais esse aí, né? São 11 hospitais no total, mesquitas, igrejas, mais de 3 mil civis mortos, mais de 1.700 crianças mortas, crianças palestinas presas em Israel. É isso que nós estamos falando. Limpeza étnica já passou, é um genocídio, é acabar com a população palestina. Até o início do dia de hoje, entre elas 34 membros trabalhadores da ONU, entre elas 37 paramédicos e enfermeiras. Então, Israel está matando médico, Israel está matando padre, Israel está matando jornalista, Israel está matando funcionário da ONU. Mas aí, sim, é dano colateral. E entre elas 11, e agora já subiu para 14 jornalistas. Então, a gente está falando de um crime de lesa humanidade. O mundo, Vilela e André, para concluir, até peço desculpa por ter falado tanto. Pode falar. O mundo vai falar do que está acontecendo nesses 11 dias, agora não vai falar a narrativa da grande imprensa ocidental, que, como em 2003, está mentindo como as armas de destruição em massa. O que o Netanyahu conseguiu foi fazer o mundo odiar Israel cada vez mais. Tá rolando um monte de revolta contra a embaixada e consulado israelense, principalmente no Oriente Médio. Mas muita mesmo. Os caras tocaram fogo na embaixada de Israel lá no Líbano. O mundo vai falar do que está acontecendo como falavam do massacre de Soweto, promovido pela apartheid na África do Sul. Vai falar como falavam do massacre de Amritsar, promovido pelo Império Britânico contra o povo indiano que buscava sua independência. E vai falar também como falavam e falam até hoje. Tem que falar do Holocausto e do gueto de Varsóvia, que o povo judeu sofreu na mão de uma ideologia racista, e infelizmente o sionismo é uma ideologia racista, supremacista, e que não pode prosperar. Então eu vim aqui, inclusive eu aceitei esse convite para poder dizer, gente, para milhões de pessoas, que está acontecendo um genocídio. Ele fala isso na cara de um sionista que me disseram que serviu no exército israelense. Aí o Thiago é... O homem é bravo. Podem bloquear todas as minhas redes que eu vou seguir falando, porque o que importa as redes perto da vida de uma única pessoa, seja palestina, seja israelense, seja moradora da China, seja moradora do Timor-Leste, seja brasileira. Então, acredito que era essa mensagem principal que eu gostaria de deixar. André, é contigo. O homem é brabo, mano. O homem é brabo. Vamos lá, André. Vamos lá. A gente tinha combinado 10, eu coloquei já 15 para você, mas se precisar um pouquinho mais também, estamos aí. Aí nesse corte só tem 8 minutos. Mas vamos lá. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Vilela. Obrigado por estar aqui, por ter viajado até aqui, Thiago. Eu queria primeiro, antes de mais nada, me solidarizar. A mesma estética do rock, ok? Mesmo. A forma de falar, a forma de se expressar, o terno, camisa, mesma estética. Não é coincidência. Um menino muçulmano que foi assassinado nos Estados Unidos por um crime de islamofobia. A gente tem, eu acho que eu posso falar em nome meu e da comunidade, enfim, não represento a comunidade judaica, mas acredito que está tudo... Outro fala em nome da comunidade, outro não representa a comunidade, né, mano? Todo mundo muito chocado com crimes de racismo, islamofobia, antissemitismo e racismo em todas as suas formas. Quando a gente tem o governo de Israel dizendo que eles não são humanos, que eles têm que morrer, você espera que aconteça o quê? Esqueci seu nome. Raita me deu vários livros da Mesquita SBM. Eu queria dizer que você me emocionou muito. E você tem aqui um irmão, não só um primo. Tá?
Isso vale também para você, apesar de a gente discordar. Mas eu vejo bastante humanidade em você. Ah, tá. Porque é tu que tem que abonar ou validar a humanidade do Thiago, né, cara? Porra, olha o naipe do discurso do mano. Respeito bastante isso e eu vejo eu vejo boas intenções em você. Meu instinto mostra isso. Nossa, cara, que bicho, cara. Não É a mostra mesma vibe do rock. Igualzinho. que você tá ludibriando as pessoas por algum outro motivo e apesar de existirem diferenças, divisões e narrativas e conhecimentos, etc e tal, e vivências, eu queria dizer que eu me solidarizo também com as vítimas civis que estão acontecendo agora na faixa de Gaza, me solidarizo com as vítimas que aconteceram agora no hospital, independentemente se foi um erro israelense, se foi um foguete do Hamas ou da Jihad Islâmica, não se sabe ainda, vai se descobrir depois, da mesma forma. Então, existe uma pressão para a investigação internacional no que está acontecendo, aí Estados Unidos e Israel são contra. Por que será, né? Eu não sei, sim. Vocês deixem aí nos comentários o que vocês... Por que vocês acham que será que eles são contra a investigação? Não sei. Não faço ideia. Assim. A forma que vai se descobrir depois os erros da inteligência israelense por ter deixado acontecer o 7 Deixou de outubro. acontecer, né? Eles deixaram acontecer para justamente fazer o que estão fazendo hoje, cara. Estão limpando a Gaza, mandaram evacuar o norte porque eles querem tomar o norte de Gaza e estão matando todo mundo que dá. Quem não se sair de lá vai morrer. Eu vou começar dizendo que você falou de solidariedade às vítimas. Você começou sua fala falando sobre solidariedade às vítimas no hospital. No final da sua fala, você falou sobre os civis israelenses que morreram. Eu acho que você poderia ter falado no início, junto com os civis que morreram em Gaza. Morreram 1.400 civis israelenses, na sua gigantesca maioria civis, famílias. A maioria dessas famílias são de esquerda, são liberais, são socialistas, moram em kibbutz, que são comunidades comunistas que foram criadas em Israel. Peraí. Tá vendo ele fazendo uma humanização dos israelenses, mas quando ele fala dos palestinos ele não toca nisso? Ele só fala, solidarizo com os civis que morreram. Mas o que ele está fazendo aqui é trazer esses israelenses para uma realidade próxima da nossa, para que a gente enxergue eles como uma pessoa próxima, como um ser humano, como alguém que poderia ser seu vizinho, seu parente, colega de trabalho. É isso que ele está fazendo. Isso é uma jogada. Isso é muito escancarado. E outra, dizer que os caras são comunistas lá é zoado demais. Né? Traz 60 anos antes da fundação de Israel. Algumas dessas famílias são super pró-palestinos. Algumas delas investem na Cisjordânia em empresas de high-tech. E quantos deles são pró-Israel? São pró-sionismo? São pró-acabar com todos os palestinos, sabe? É muito cherry-picking do que ele quer pintar essas famílias, né? E também não dá para saber se isso é verdade, né? Então, para quem me pergunte pra galera que veio no outro vídeo pedir para colocar a fonte, pede para ele colocar a fonte dessas paradas aí, cara. Israelenses que têm escritórios na Cisjordânia e que contratam palestinos. Nossa, e que legal. Visam a convivência, a coexistência entre os povos. Inclusive, um desses empresários perdeu a filha nessa rave, com 260 mortos, jovens que estavam, provavelmente jovens, com certeza. Não estamos falando da extrema-direita israelense, estamos falando de jovens que estavam dançando música eletrônica às 6 da manhã. Na borda da maior prisão a céu aberto do mundo. Uma grande ideia fazer uma rave lá, né? E ainda era um sábado de manhã, então com certeza não eram pessoas religiosas, porque senão não estariam ali dançando música pelo Shabat. As imagens, que eu não sei se todos viram, e eu recebi todas elas, só que eu não posto essas imagens, porque eu não quero também causar mais dor do que já existe no dia que maior quantidade de judeus morreram em um dia único depois do Holocausto. Em 2014, mais de 3 mil palestinos foram mortos no ano inteiro. Mais de 3 mil. Nesses últimos 11 dias, já são mais de 4.1.700 crianças. Tá? Mas a humanização só vale para os israelenses. E como neto de sobrevivente do Holocausto, meu avô participou de resistência contra os nazistas. Meu avô matou um nazista com uma facada num campo de concentração de extermínio chamado Sovivor. A resistência do meu avô não é atingir civis.
Tá vendo? É isso aí. Ele está trazendo isso, trazendo uma humanização. E assim, que triste, né? Que o avô dele teve que passar por um campo de concentração, passar por um processo de matar um nazista, não pelo nazista, né? Um nazista bom e um nazista morto. Mas que triste que o avô dele tem que passar por isso. Mas o avô dele não está nessa conversa, né? O avô dele não está participando disso aqui. O avô dele não está lá em Israel nesse processo genocida contra os palestinos. Ele só está fazendo isso para a gente simpatizar e ter empatia por ele e pelos israelenses. Atingir civis não é resistência. Atingir civis de forma proposital, intencional e deliberada é terrorismo. Essa é a definição de terrorismo hoje. A definição de terrorismo na década de 40 era o que os ingleses falavam que era terrorismo. E eles falavam que o que era terrorismo de acordo com as suas necessidades e o que era conveniente para eles. Então, peraí. Sabe por que ele está falando isso? Porque os israelenses, antes deles ter ali o Estado de Israel, acho que em 1948, eles faziam ataques terroristas e mataram muitos civis nesse processo. Muitos civis. E aí o que ele está fazendo aí é relativizar e falar, olha, ataque terrorista é isso aqui, ó. Isso aqui que eu estou dizendo. De novo, peçam fonte para ele, não para mim, né? Isso aqui que eu estou dizendo. Lá nos anos 40, era o que era conveniente para os britânicos. Então, naquela época era conveniente para os britânicos. Hoje não é conveniente para os israelenses dizer o que é terrorismo ou não, né? Naquela época, os israelenses não se viam como terroristas, eles se viam como resistência, eles se viam como a gente precisa de ter um país, uma terra para a gente. E a gente vai lutar para isso. Os palestinos não estão fazendo isso. Tá vendo? O 2 pesos e 2 medidas? Então, obviamente que o Irgun, o Lehi, o Haganah e todas as milícias paramilitares israelenses ou judaicas que existiam no pré-Estado eram consideradas pelos ingleses como grupos terroristas, mas eles não miravam em civis. Teve gente que matou civil, teve, com certeza, mas a visão, as grandes organizações visavam combater os ingleses como força militar. Tanto que o Hotel King David era o QG do exército britânico, não era um lugar de civis. Mas aí, né, danos colaterais, matar civil, paciência, né? Morreram civis, mas o alvo não eram civis. O que o Hamas fez no dia 7 de outubro é a mesma coisa que o Estado Islâmico faz, é a mesma coisa que a Al-Qaeda fez em 11... É o mesmo discurso do governo de Israel, comparar o Hamas com o ISIS, sendo que o ISIS foi criado nos Estados Unidos, o Hamas teve patrocínio do Netanyahu, né? Deu muito certo. A Al-Qaeda também lá no começo teve patrocínio dos Estados Unidos, treinamento, armamento, etc, né? Setembro, é a mesma coisa que o Boko Haram faz na Nigéria, é a mesma coisa que o Jabhat al-Nusra fez na Síria, e as principais vítimas desses grupos são muçulmanos em primeiro lugar, antes de mais nada. Mataram-se milhares, centenas de milhares de pessoas no Afeganistão, no Iraque. Quem matou? Quem matou centenas de milhares de pessoas no Afeganistão e no Iraque? Quem matou? Os Estados Unidos, né? Na Síria, no Líbano, Estados Unidos. Em Gaza. Estados Unidos. Em Gaza não. O Hamas não mata só israelenses, ele mata também palestinos. Eles se perseguem em facções rivais. Eu queria, antes de mais nada, falar sobre alguns fatos históricos, porque eu acho que assim, eu acho que você colocou muita coisa. E eu concordo com a tua visão, com a tua forma de colocar as coisas e a forma como você trouxe esses dados e a forma como você trouxe a conclusão dos dados e como você foi colocando os anos e as coisas que foram acontecendo. Só que, e eu vou te falar isso humildemente, isso é só uma conversa amigável e obviamente não violenta nessa mesa. Só que falta muitos dados para juntar e montar um Tetris aqui. Claro que falta, né? E o fato de você não saber ou não ter trazido esses dados faz com que, se um leigo escuta o que você está falando, com certeza absoluta, se essa é a verdade, então Israel é o pior estado da face da Terra. Ele não... Alguém tem que fazer um corte desse trechinho aí e sair postando pelo Twitter, pelo Instagram, que Israel é o pior estado da face da Terra. Porque né, cara? Pô, mano, a ONU e duas das maiores instituições de direitos humanos do mundo estão dizendo que tem um apartheid lá, que o que Israel faz é limpeza étnica. O Tribunal Penal Internacional já falou de crimes de guerra. E aí? O que mais vocês querem? É só quando o papai Estados Unidos disser que tá errado? Não deve existir. Mas será que não está faltando nenhum dado, Thiago? Será que realmente é exatamente assim que aconteceu? Pega só pela quantidade de israelenses mortos e
e palestinos mortos nos últimos 70 anos? Aí a gente vai saber pela quantidade de terra que Israel tomou dos palestinos. Então, assim, primeiro, o sionismo não foi criado em 1897. Não. Os judeus desejam voltar para sua terra ancestral há mais de 2000 anos. E o Tiago não fala que foi criado em 1897, né? Ele fala que esse sionismo moderno, né, esse movimento começou lá naquela época. O sionismo político, como movimento político no pós-Revolução Francesa, começou a se organizar de forma organizada, com dinheiro, com organizações, para poder resolver o problema judaico da Europa 60 anos antes do Holocausto, em 1897. Mas teve judeus etíopes negros que foram a pé de Israel, da Etiópia até a terra de Israel, até a região da Palestina, em 1860. E aí depois, mais para frente, né, teve uma esterilização forçada de judeus negros porque eles não queriam que eles se reproduzissem. Porque é um bando de racista. Teve judeus que foram para a terra de Israel do Marrocos em 1820. Teve gente que foi da Argélia para Israel em 1840. O primeiro kibu, a primeira Eles chegaram lá, roubaram a terra dos outros. cidade de Da cigarrinho de maconha. da judaica, vamos dizer assim, de maioria judaica, daquela região, chama Rishon LeZion. Primeiro em Sion. É de 1876, 20 anos antes de Theodor Herzl escrever o livro Estado Judeu. O sionismo político ele organizou um sentimento nacional, aonde o sionismo, e isso é uma coisa que eu bato muito na tecla, o sionismo não é racista, Nossa o sionismo não pretende ser racista, e o sionismo é no plural. Significa O sionismo é racista, cara. Até porque é um sionismo europeu, né? Veio da mão dos colonizadores safados, né? Por isso que Israel é um estado colonizador. que sionismos, existem várias visões de sionismo, existem várias formas de sionismo, Aqui, né? existem várias visões de mundo de sionismo. O sionismo nada mais é essa explicação, que o nome próprio, que nem isso aqui chama jujuba, o nome próprio dessa bala, o nome próprio Nossa, que grande comparação, hein? Que gênio. Movimento Nacional de Autodeterminação do Povo Judeu. Eu te dei um livro sobre o que é sionismo, ele faz um apanhado histórico sobre o que é sionismo, ele coloca também quem são os movimentos anti-sionistas lá de trás, desde Trotsky até agora, e é importante a leitura para entender que você ser pró-palestino não significa que você precisa ser anti-sionista. Eu sou sionista e eu sou Ah, é. pró-palestino. Então Duvido muito. Eu acredito no sionista, mas pró-palestino. é possível você ser pró-palestino e não ser anti-sionista. Não tem como, porque o sionismo é justamente essa colonização da Palestina, cara. Não tem como. Esses caras, ele, o Rock, eles são tudo brifado de alguma forma pelo... Tem até um documentário, acho que da Al Jazeera, que o Intercept Brasil postou no YouTube, né, que chama O Lobby, que é o lobby que a mídia sionista usa para espalhar justamente essas notícias. Tanto assim que aquele vídeo do Rock sobre o ataque ao hospital é literalmente o press release do governo de Israel. Ele pegou as informações que o governo de Israel liberou no press release e fez um vídeo. É literalmente aquilo. Mas é isso aí, para quem queria, tá aí. Ó. Quem for mexer o saco para pedir fonte, vai lá e pede fonte pro cara.